Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre o mais novo filme dos diretores mais aclamados dos últimos 30 anos, que agora tem uma mensagem ainda mais potente no momento atual que estamos vivendo. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Destacamento Blood, ou The Five Bloods, o mais novo filme de Spike Lee, o aclamado diretor de filmes como Do the Right Thing, Malcolm X e também Infiltrado na Clã, que foi o filme que finalmente rendeu a esse diretor o Oscar, no caso, de melhor roteiro adaptado. Então aqui temos um novo filme de Spike Lee, que é mais ou menos a versão Spike Lee de um Platoon ou de um Apocalypse Now. Então um filme que tem uma temática que é utilizada quase que meramente para ilustrar um contexto, e isso é uma coisa que o Spike Lee sabe fazer muito bem. Pois bem, então The Five Bloods acompanha a história de 4 amigos que retornam ao Vietnã, sendo aí veteranos da guerra que ocorreu em meados da década de 60 até o início da década de 70, buscando os restos mortais de um dos outros amigos, né, que finalizaria os 5 Bloods. Então eles voltam para o Vietnã com esse objetivo e acabam descobrindo aí outras coisas que não mudaram tanto assim desde a guerra do Vietnã, dando um contexto bem interessante ao filme. Então aqui eu vou ter uma abordagem diferente que eu costumo ter nos meus vídeos, então peço para vocês me darem um feedback se vocês gostam mais ou menos, mas ao invés de entrar nos pontos da direção, atuações e roteiro, eu vou colocar aqui meus pontos negativos e positivos em relação ao filme, porque o Spike Lee ele tem uma presença tão forte na narrativa que eu acho difícil separar o que é roteiro e o que é direção aqui. E o filme é muito mais uma visão autoral unificada, né? E eu acho que isso é uma marca de diretores que são bem autorais, como é o caso do Quentin Tarantino, como é o caso do Oliver Stone, como é o caso, aí, até certa medida, da Sofia Coppola, da Catherine Bigelow, mais fortemente, talvez, na Greta Gerwig, Noah Baumbach. Então, diretores que tendem a deixar a sua marca no material abordado, especialmente diretores aí que também são roteiristas. Então, começando com os pontos negativos, eles são menos numerosos do que os meus positivos, então deve ser um ponto mais rápido do vídeo, mas basicamente a minha grande questão com o trabalho do Spike Lee sempre foi que ele é um cara muito direto ao ponto e ele é muito cru na abordagem dele, o que nem sempre, pra mim, é a maneira mais eficiente de abordar uma história. Eu prefiro, geralmente, uma abordagem com um pouco mais de nuance, e esse é o mesmo problema que eu tenho com o Oliver Stone. Os filmes dele tendem a ter uma mensagem um pouco marretada, e também é o caso de alguns dos filmes do Spike Lee. Entretanto, esse não é o meu problema com esse filme. Eu acho que nesse filme, o Spike Lee, ele faz um trabalho consciente de abordar o seu personagem principal, que eu leio como sendo o personagem interpretado pelo Delroy Lindo, o Paul, que tem aí o arco dramático mais completo dentro do filme, inclusive tem um conflito interno com seu filho, que também é muitíssimo bem interpretado pelo Jonathan Majors, e o Paul, o personagem, ele tem traços que usualmente seriam reservados nos filmes do Spike Lee para os vilões do filme, ou pelo menos para os antagonistas. Então, eu acho que o esforço do Spike Lee aqui é evidente porque ele considera a mensagem desse filme em especial muito importante para o momento atual, e ela é mesmo. Mas, ao fazer isso, ele acaba imbuindo no filme uma série de cenas e situações extras para contextualizar a narrativa, que acabam dando um pouquinho de gordura aqui para The Five Bloods. Então eu acho que o filme é um pouco assim arrastado em algumas partes e tem muita coisa que você poderia retirar daqui. Eu mesmo não sei se era necessário você colocar essa trupe toda de volta dos Bloods para contar essa história que o Spike Lee pretendia. Ela facilita na maneira da execução da narrativa, né, na questão do roteiro em si, de contar a história, de ter mais alternativas para resolver os problemas que surgem a partir dos conflitos que são levantados nas cenas, mas eu acho que o filme seria mais impactante e mais legal focando ainda de maneira mais profunda no personagem do Paul e na jornada individual dele. Então, eu acho que a gente poderia ter mantido a estrutura geral do filme, mas talvez tendo uma perspectiva um pouco mais individualizada, um pouco mais ainda individualizada nesse personagem do Paul, e a gente teria aí um filme mais dinâmico e um pouco mais profundo dentro do seu impacto emocional, que eu acho que em geral são duas qualidades
de The Five Bloods, então vamos passar para as outras. A primeira que eu gosto de citar é mais técnica, mais formal. Eu adoro como é que o Spike Lee é sempre muito inventivo com o seu trabalho de câmera. Aqui ele faz uma coisa que funciona muito bem pra mim, que é brincar com o aspecto de filmagem ao longo das diversas cenas, na medida que ele passa aí do presente pro passado e depois de um cenário um pouquinho mais dramático para um cenário um pouquinho mais de espetáculo. Então ele brinca com o aspecto de filmagem, é algo que eu pude apreciar porque felizmente eu consegui ver esse filme aí num projetor, né, numa tela grande, não chega a ser um cinema, mas faz o papel desse meio, né, não sendo aí a tela do meu computador, já é um upgrade bem grande. Então eu consegui apreciar essa variedade de abordagens dentro do aspecto de filmagem que dá uma série de contextos e subtextos bem legais. Então o Spike Lee com isso consegue referenciar diretamente os filmes da década de 70 que abordaram a Guerra do Vietnã. Ele diretamente consegue puxar a sua atenção para momentos que ele considera serem mais importantes e para o desfecho da narrativa. E, em geral, acho que ele consegue dar um dinamismo maior do filme, mesmo ele tendo aquele problema que eu citei de uma gordurinha adicional. Então, gosto muito como é que isso é executado, gosto muito do trabalho do Spike Lee como diretor, porque ele realmente é muito criativo na sua abordagem. Claro, ele tem a sua marca fortíssima em todos os seus filmes. Aqui também temos aquela cena em que a gente tem a câmera numa esteira, acompanhando os personagens. É um filme do Spike Lee e você percebe isso desde o começo da narrativa. Eu também gosto muito de como é que ele integra uma lição de história, digamos, através de várias inserções com os personagens conversando e ele trazendo ali imagens, ilustrações e filmagens de arquivo ilustrando os pontos que os personagens estão fazendo. Então tudo aqui tem um senso de um filme mais slick, digamos assim, que é um termo que eu acho dificílimo traduzir para o português, por mais babaca que isso pareça, porque são filmes que têm uma dose grande de edição e de inserções, de formalismo, mas eles não perdem a sua mensagem por conta disso. Muito pelo contrário, é um tipo de filme que parece realmente um filme, mas isso não importa, esse não é o ponto. Então, filmes como Baby Driver, os filmes do Tarantino, filmes aí que trabalham um pouquinho no molde do Wes Anderson, então filmes que têm uma capacidade um pouco mais formalista, com inserções aí que talvez quebrem um pouquinho do realismo e da imersão no filme, mas que mesmo assim tem uma história muito aprofundada, que é o caso também de The Five Bloods. Outro ponto extremamente positivo está nas atuações, especialmente como eu citei, do Delroy Lindo, né? Eu acho que todo mundo tá também excelente ao longo da narrativa, mas o Delroy Lindo em particular, acho que tem uma chance boa no Oscar desse ano. É um papel que eu via demais o Samuel L. Jackson fazendo, inclusive no uso do linguajar e da presença corporal. Inclusive, eu ficaria surpreso se o Spike Lee não tiver oferecido esse papel também para o Samuel L. Jackson. Inclusive, seria uma ótima oportunidade o Samuel finalmente ganhar o seu Oscar, mas aqui o Delroy Lindo faz realmente um excelente papel na medida que ele consegue trazer um personagem que é claramente perturbado e tem vários paradoxos internos, mas ele consegue trazer isso de uma forma que digamos, um pouco mais exagerada, né? Digamos, uma realidade aumentada, mas sem que isso quebre a sua conexão com a história e com a mensagem. Então, isso poderia facilmente virar um show de overacting à lá piores momentos do Nicolas Cage, mas aqui o Delroy Lindo consegue te dar uma capacidade muito poética e crua e forte dentro das suas palavras, dos seus monólogos, e eu gosto muito de como é que ele faz isso. Essa abordagem de atuação é bem contrastada com a atuação do Jonathan Majors, que está em outro filme que eu gosto bastante do ano passado, chamado The Last Black Man of San Francisco, e aqui o Jonathan Majors ele faz o filho do Paul, e ele consegue fazer esse papel de um foil, né, digamos, um contraponto aí para o personagem que eu considero ser o principal de The Five Bloods. Então ele dá um pouquinho mais de contexto e de nuance para a performance do Delroy Lindo na medida que ele atua como o, digamos, homem sério para o comediante do Delroy Lindo, né? Então a gente atua numa capacidade que você sempre precisa de alguém para justapor as suas ideias, alguém para ser aí o seu adversário, digamos, dentro da narrativa, para que a mensagem seja absorvida pelo público. Não que o Delroy Lindo não consiga fazer isso, muito pelo contrário, ele tem até momentos que ele traz monólogos diretamente para a câmera, que são extremamente eficazes, e eu gostei bastante dessas atuações. E a última coisa que eu gostei muito em The Five Bloods é como é que o roteiro consegue resolver todas as suas pontas soltas sem fazer isso de forma muito abrupta. Então, apesar do filme ter um pouquinho de gordura a mais, o que eu cortaria aqui não está relacionado ao terceiro ato. Eu acho que o terceiro ato desse filme funciona extremamente bem.
tá mais relacionado ao primeiro e segundo atos, especialmente na maneira como é que a montagem nos traz até o ponto principal da narrativa, e eu acho que isso poderia ter acontecido mais rápido, mas uma qualidade que a edição desse filme tem é realmente conseguir te pegar no auge do filme, no ápice emocional, e te carregar até o final de maneira extremamente visceral e impactante. Então o filme consegue trazer o seu subtexto à tona de forma cada vez mais explícita e no final ele te dá uma paulada na cara, o que eu acho que não funciona em Infiltrado na Clã, o outro filme de Spike Lee que foi bem aclamado, mas acho que funciona super bem em Destacamento Blood. Então, The Five Bloods é um filme com a marca fortíssima do Spike Lee, com ótimas atuações, um contexto histórico super relevante, trazido de maneira extremamente estilosa, com uma edição que ajuda muito mesmo, que de vez em quando ela tenha alguma gordurinha adicional para cortar, e vai receber a nota 8.8 em 10, achei um excelente filme. Então, se vocês são espectadores do vídeo, clique na marca lá para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, que fazer parte da crítica, claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de The Five Bloods. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Então isso é muito válido. Esse YouTube. Até a próxima.